Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Aleluia, uma palavra bastante conhecida. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40, aonde nós vamos meditar nessa palavra poderosa da parte do Senhor. Aleluia, graças a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 40, diz assim a palavra de Deus: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: Se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: Queres ser limpo? E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não diga nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e divulgar o que aconteceu, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Pode tomar assento, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A gente viu aqui, irmãos, no Evangelho de Marcos, algo muito importante da parte de Jesus Cristo, a respeito de tanto feito que ele fez, que ele praticou, que ele operou. E aqui nós podemos ver que Jesus estava em uma ocasião para servir, para ajudar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando Jesus entrou em Cafarnaum, Jesus ele começou a fazer muitas coisas acontecer dentro da cidade de Cafarnaum, aonde Jesus começou a curar, aonde Jesus ele começou a fazer tantas coisas imensas. A Bíblia vai dizer que Jesus curou também ali a sogra de Pedro, que onde estava com muita febre, estava de cama, estava enfermo. Jesus passou também na casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus ficou ali até o pôr do sol. E a Bíblia diz que todos os enfermos, doentes, vieram até a Jesus para Jesus curar, para Jesus fazer. Vieram os endemoniados, aonde recebiam a libertação. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus ele caminhou e foi também para os lugares desertos, que onde ali ele orava, ele buscava. E a Bíblia vai dizer também então que, aleluia, eles foram para uma aldeia, aonde passou nas aldeias da sinagoga, para poder também, aleluia, a pregar. E diz aqui no versículo 37, 1 e 37 de Marcos: E chamando-lhe disse: Todos te buscam. E ele disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E eu vejo então que Jesus apregoava nas aldeias, na sinagoga, entre a região da Galileia, expulsava o demônio, fazia tanto milagre. E Jesus se aproximando dessas aldeias, aconteceu algo impressionante,
a qual uma pessoa leprosa estava completamente comprometido, tanto da lepra como também da morte. Estava ali uma pessoa leprosa, e como a gente já sabe que os leprosos naquela época, eles não tinham uma oportunidade para poder habitar dentro da cidade. Ou seja, os leprosos naquela época, eles ficavam fora da cidade para não poder contaminar quem estava dentro, para não poder passar lepra, para não poder passar enfermidade. A lepra era uma doença contagiosa, uma doença que pegava, uma doença que apodrecia os membros do corpo. E a lepra tomou conta desse homem, e ele ficou fora da cidade, fora do muro da cidade, para que ali ele viesse ser curado da lepra, ou se não morrer daquela lepra ali, se não recebesse a cura. Aleluia! Era isso. Uma pessoa leprosa, ela também perdia a sua identidade. Ela perdia a identidade de um cidadão, porque a pessoa leprosa que se tomasse de lepra o seu corpo dentro da cidade, era considerada uma pessoa maldita, era considerada uma pessoa amaldiçoada. E por isso que eles lançavam fora da cidade uma que ia perder a identidade, uma que não ia ser cidadão, uma que ia ser rejeitado da sociedade, pela situação que a pessoa está se encontrando, pelo problema que a pessoa está, de ser uma pessoa amaldiçoada por tomar a lepra. E a Bíblia vai dizer agora que ele está fora da cidade, ou aleluia, e está com o seu destino já final, ou morrer, ou ser purificado. Mas a gente sabe que tudo acontece para que se manifeste o poder da glória do Filho de Deus. Jesus, ele chega na hora certa. Jesus, ele chega no momento certo. Jesus, ele chega em um momento em que muitas das vezes a gente pensa que está perdido. Jesus, ele chega em um momento em como nós já estamos pensando que é o fim, que já é o final de tudo, que já não tem mais volta. Mas Jesus, ele sabe chegar na hora certa. Essa pessoa cheia de lepra estava sabendo que estava afastado da sua família. Essa pessoa que estava com lepra já estava sabendo que ele iria morrer. Ele já estava sabendo que não poderia ter contato com ninguém. Estava sabendo que já não tinha mais solução para a vida dele, mas não sabendo que o Todo-Poderoso estava chegando naquele lugar, não sabendo que Jesus estava se aproximando daquele lugar. E Jesus é aquela pessoa que sempre dá saída. Jesus é aquela pessoa que sempre dá solução. Jesus é aquela pessoa que aonde ele passa, ele cura, que aonde ele passa, ele liberta, que aonde ele chega, não tem doença, não tem câncer, não tem nada que possa impedir o agir de Deus acontecer. Quando Jesus, aleluia, graças a Deus, estava chegando, aquele leproso, ele contemplou a Jesus. E ele, sabendo que não podia se aproximar, algo que ele fez, a qual muitos leprosos não fizeram. Olha só, aleluia, a forma que ele se expressou diante de Jesus, diante da face do Senhor. E vendo que Jesus estava chegando, a Bíblia vai dizer então que ele avistou Jesus, e vendo Jesus chegar, então ele se pondo-se de joelho diante dele, pondo-se de joelho, dizia:
Se bem podes me limpar-me. Sabe o que é a forma de se botar de joelho? É a forma de ele reverenciar, de ele se humilhar, é a forma de ele estar naquela situação, mas ele se dobrar diante do Senhor, aleluia, como se ele estivesse adorando, mesmo naquela situação, se humilhando, estando de joelho diante de Jesus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus moveu-se de grande compaixão. Olha só, Jesus moveu de grande compaixão. A palavra compaixão, o significado que Jesus se moveu de íntima compaixão, era Jesus reconhecer o estado daquela pessoa, era Jesus ver a situação daquela pessoa, era Jesus ver o sofrimento daquela pessoa, era Jesus entender o problema daquela pessoa, aleluia, a qual ele estava de joelho, a qual ele estava leproso, mas de cabeça ao chão, cabeça baixa, dobrada, ajoelhado, mas dizendo: Senhor, aleluia, tu bem podes me limpar se tu quiser. Mas ele estava ali se reconhecendo, ele estava ali sabendo, ele estava ali questionando com Jesus de cabeça baixa, prostrado ao pó da terra, dizendo: Senhor, o meu destino aqui agora é só daqui para a morte, aleluia, mas não sabendo que o Senhor estava vendo a situação dele, não sabendo ele que Jesus estava tendo compaixão dele, não sabendo que Jesus estava entendendo a situação dele. E eu quero te dizer aqui nessa noite, Jesus, ele vai te entender a situação da tua vida. Jesus, ele entende você. Jesus está aqui de íntima compaixão, pronto para tocar na tua vida, pronto para operar um milagre sobre a tua vida. Ele não podia tocar, mas Jesus tocou naquele leproso. Impressionante que ele não podia se aproximar de Jesus, mas Jesus se aproximou dele. E a Bíblia vai dizer então que Jesus tocou nele. Jesus tocou nele, o homem leproso. E se tocasse naquele leproso, ficava contaminado, mas não tinha como Jesus se contaminar. Jesus era o próprio remédio para aquela cura. Aleluia, Jesus era o próprio milagre. Jesus tocou. Jesus não olhou a situação, Jesus não olhou o problema dele, Jesus não olhou se ele estava condenado à morte ou não, mas Jesus chegou e tocou nele, porque Jesus teve compaixão. Aleluia. Aleluia. E Jesus falou e disse-lhe: queres ser limpo? E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou sã. Queres ficar limpo? Na mesma hora, talvez ele, sem levantar a cabeça, a lepra já tinha desaparecido do corpo. A lepra já tinha desaparecido. Algo que eu aprendo com esse leproso, que ele se reconheceu, que ele se prostrou, mesmo leproso, mas ele se humilhou. Mesmo leproso, condenado à morte, condenado ao destino mortal da sua vida, ele se prostrou. Se Jesus teve compaixão, porque eu aprendo que muitos leprosos ainda não estão se reconhecendo a si mesmos. Muitos leprosos ainda não estão se vendo a si mesmos. Muitos leprosos ainda não estão se prostrando ainda. Aleluia. Aleluia, para chamar, para atrair, para buscar, para que Jesus venha se aproximar. Não estão se prostrando, não estão se vendo, não estão se reconhecendo. A
a lepra tem tomado conta, aleluia, e isto está levando a uma decadência, isto está levando a um destino fatal. É no modo de nós reconhecer o nosso defeito, de reconhecer o nosso erro, e nós saber que estão errados, mas muitas das vezes nós não se humilhar ao pé do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E isso então levou Jesus a tocar, mas ele se humilhou, se prostrou. Senhor, eu sei que eu estou leproso, eu sei que eu fui amaldiçoado, como muitos dizem, mas Jesus teve compaixão e a lepra sumiu. Ele ficou curado daquela lepra. E disse-lhe Jesus: olha, não diga nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta de purificação que determinou Moisés para servir de testemunho. Vai, não fala nada, entra na cidade e vai até o sacerdote e entrega a oferta de purificação, para que o sacerdote viesse ver ele. A palavra final era do sacerdote de examinar o leproso. A palavra final era de examinar a lepra, aleluia, para poder determinar a liberdade para aquele leproso. Mas Jesus se encontrou com ele, Jesus curou aquela lepra. O que chamou a atenção daquele sacerdote quando o leproso chegou, que se apresentou, foi a cura. Da onde veio o milagre? Da onde veio a cura? Aleluia! E muitas das vezes isto, ele começou a pregoar por todas a parte daquela sinagoga. Jesus mandou ele não falar nada, mas não tinha como ele não falar pelo milagre. Não tinha como ele divulgar o milagre, não tinha como ele divulgar a cura que ele recebeu, contando a sua história, a sua situação, que Jesus chegou e tocou, um Senhor se aproximou de mim, tocou em mim e me curou dessa lepra, estou curado, estou liberto, e foi apregoar, aleluia, e divulgar a todos. De sorte que Jesus não podia mais se expressar publicamente. Aleluia, glória a Deus, dentro daquela cidade. Aleluia, Jesus, ele fez um milagre. E muitas das vezes, quando Jesus opera o milagre, nós temos que ficar em silêncio e conhecer o milagre de Deus na nossa vida, para nós não dizer para um e nem para outro do que aconteceu conosco, do que aconteceu, do que vai acontecer, do que o Senhor fez, para não se espalhar. Aleluia. Jesus, ele quer fazer algo grande acontecer, o Senhor quer fazer algo poderoso acontecer, e nós temos que muitas das vezes receber e ficar em silêncio, somente glorificar e exaltar o seu nome em adoração. Amém? Bate palma, dá glória a Deus. Aleluia. Por que não era para divulgar o milagre? Por que não era para contar o que o Senhor tinha feito àquele leproso? Porque tinha momento da vida de Jesus que queriam perseguir ele, queriam matar ele. Então o Senhor mandou ele ficar em silêncio e se apresentar ao sacerdote. Mas ele não se contentou pelo milagre, pela alegria dele, pela felicidade dele, e começou a divulgar por toda a sinagoga, por toda aquela cidade. E isso levou a Jesus ir, aleluia, levou a Jesus ir, aleluia, em lugares desertos, de todas as partes iam ter com ele. Jesus já não tinha mais aquela
de entrar para dentro da cidade e curar, devido à fama que o leproso testemunhou da cura a qual Jesus fez. Jesus ia para os lugares desertos, distante da sinagoga, mas a Bíblia diz que a multidão ia sempre atrás de Jesus. A multidão seguia Jesus, e ali também Jesus curava, Jesus fazia. Aleluia! E aqui nós vimos então que Jesus operou grandemente na vida desse leproso. Aleluia! Mas ele teve que tomar algumas posições na vida dele. Ele tinha que se prostrar, ele tinha que se humilhar a Deus, ele tinha que, aleluia, adorar a Deus, reconhecer, para Deus poder curar ele. Aleluia, para ele poder ser tocado por Jesus. E quando o Senhor tocar, pode ter certeza, vai ser completo, não vai ser pela metade. O toque dele é para mudar completamente. O toque dele é para agir poderosamente. Jesus tocou naquele leproso. Aleluia. O Senhor não olhou para a lepra, o Senhor não olhou para a situação dele, a qual ele estava. Jesus abraçou, Jesus tocou naquele leproso e a lepra foi embora, porque o Senhor, ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar. Quem controla é Ele que é a autoridade poderosa na nossa vida. Quando nós clamamos o seu nome, quando nós invoquemos o seu nome, nós temos autoridade para que a enfermidade não nos abate. Nós temos autoridade para que as portas se abrem. Nós temos autoridade em seu nome para que, aleluia, nós venha ver, aleluia, o poder sobrenatural de